é Jéssica Hind, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia, no âmbito do doutorado. Minha linha de pesquisa é em bioética, sou também professora e servidora pública. Sou Daniel Borges, professor universitário, advogado e mestre pelo mesmo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. Nós vamos trabalhar hoje um artigo chamado Um Dilema Europeu, e que trabalha essa questão da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Muito se fala sobre a liberdade de expressão e sobre a liberdade religiosa, principalmente em virtude de vários atentados terroristas, como o que aconteceu na sede da revista francesa Charlie Hebdo em 2014, matando 12 pessoas. Infelizmente, sempre que temos esse tipo de evento, os debates acalorados acabam defendendo posições muito extremistas. Então é preciso, em primeiro lugar, que a gente tente fundamentar a nossa opinião em uma questão, em um embasamento jurídico. Tratamos, então, a partir disso, a partir dessa separação, desse clamor social, que nunca é a melhor solução, de uma perspectiva de direitos fundamentais, inicialmente voltada para a possibilidade ou não de existir uma teoria geral do direito. Trabalhando na teoria geral do direito, a gente discute inicialmente a questão de Larens para saber se é possível existir uma teoria pura, como a que foi proposta por Kelsen, por exemplo. Ou seja, uma teoria que se aplicasse a indistintamente todos os povos, todas as culturas. É muito difícil trabalhar com essa noção. Temos, por exemplo, o professor Raimundo Panikkar, que trata sobre essas diferenças culturais, sobre o multiculturalismo. Então, assim, sem querer aprofundar nesse discurso, é preciso que a gente pense uma forma de teoria pura, que apesar de ter como cerne a dignidade da pessoa humana, e apesar de ter pontos que entram em contato em todas as culturas, nas mais diversas culturas, essa nossa teoria pura, que tem alguns cernes, que tem como princípio a dignidade da pessoa humana, ela precisa ser relativizada quando encontra as diferenças religiosas, as diferenças sociológicas, as diferenças inclusive políticas. Nesse âmbito, temos uma discussão na perspectiva do direito internacional entre o dualismo e o monismo. O dualismo, ele trabalha com a perspectiva de um direito interno, que seria a legislação local, e um direito externo, que seria a legislação internacional. Enquanto que o monismo entende que a legislação internacional tem que se transformar, em linhas gerais, num direito nacional. Ou seja, precisa estar legislada por um determinado território, por um determinado país, adotando essa noção de soberania. Adotando o monismo, a gente precisaria converter as normas de direito internacional em direito interno, seja a partir de uma emenda constitucional, seja a partir de uma legislação infraconstitucional ordinária. Já os países que adotam o dualismo, os sistemas que adotam o dualismo, eles simplesmente aplicam as normas de direito internacional diretamente no seu ordenamento. Okay? É interessante nessa perspectiva que tínhamos conversado anteriormente, de que a dignidade é o cerne dos direitos humanos, destacar que ela é o cerne dos direitos humanos numa perspectiva constitucional, ou seja, numa perspectiva territorial. Ela é também o cerne da Constituição e ainda numa perspectiva, por exemplo, interna, ela seria o núcleo duro dos direitos de personalidade, por exemplo, como no Código Civil. Então é importante a gente ter essa acepção de que existem várias medidas, várias normas, várias perspectivas normativas que visam proteger a dignidade do indivíduo. Os direitos humanos, na perspectiva internacional, seriam uma delas. Os direitos fundamentais, numa perspectiva interna do ordenamento, seriam um outro patamar, uma outra lógica de proteção aos direitos humanos e à dignidade dos indivíduos. E é interessante a gente trazer essa perspectiva internacionalista para o nosso estudo, porque inclusive existe um geógrafo baiano, Milton Santos, que já na década de 1970, numa série de conferências que ele realizou na França, durante esse processo de formação da União Europeia, ele trazia esse questionamento sobre de que maneira se daria a globalização e como os diversos ordenamentos jurídicos iriam dialogar entre si. Então a gente percebe que já desde a formação da União Europeia, inclusive brasileiros já estudavam o tema, tinha-se em dúvida como nós poderíamos equalizar esses interesses diversos
esses ordenamentos jurídicos, muitas vezes diversos. E essa série de palestras proferidas por Milton Santos foi pertinente porque justamente nesse período discutia-se a função da União Europeia, né? E passou-se a ter a acepção, a partir da década de 1970, que a União Europeia era mais do que uma união econômica. Outros temas, como os direitos fundamentais, que nós tratamos em nosso trabalho, deveriam ser abordados pela própria União Europeia, até para poder conjugar uma série de culturas que permeiam não só a Europa, né, os países da Europa, como de imigrantes que ali se instalaram. Então, a partir desse período, passou-se a discutir com mais afinco essa questão. E no início do século XXI, no ano de 2000, foi elaborada no seio da União Europeia a sua Carta dos Direitos Fundamentais, onde deu-se forma a essa preocupação. Um pouco mais adiante, em 2009, houve o Tratado de Lisboa, que aí sim conferiu-se força vinculante à garantia dos direitos fundamentais. Então, a partir daí, o Tribunal de Justiça da União Europeia passou, através da ação por descumprimento, a conferir uma força vinculante à implementação dos direitos fundamentais. Então, a gente pode perceber que não só essa questão da associação entre diversos ordenamentos jurídicos, no caso do seio da União Europeia, como os direitos fundamentais em si, e aí nós incluímos a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, ambas como preceitos fundamentais. E caso haja um choque entre essas duas liberdades, que as duas são direitos fundamentais, cabe ao Tribunal de Justiça da União Europeia conferir aplicabilidade a uma ou a outra. E aí nós vamos falar da teoria de Robert Alex sobre a ponderação dos direitos fundamentais. Então, através dessa ação, o Tribunal de Justiça irá conferir uma maior força para um ou para outro direito fundamental, a depender do caso concreto que for levado a esta corte. Gente, nossa conclusão vai nesse sentido, né, nessa necessidade de ponderar esses dois direitos fundamentais, não esquecendo que ambos são desdobramentos da dignidade, como a gente tinha falado anteriormente. Então é sempre importante estar atento, né, para essa noção cultural e principalmente, né, de conferir dignidade ao indivíduo e principalmente também à cultura que está ali envolvida. Agradecemos pela atenção dos senhores, esperamos que tenham gostado. Convido a ler o texto inteiro na plataforma do trabalho e qualquer dúvida, opinião, crítica, sugestão, estamos à disposição dos senhores no e-mail também cadastrado no evento. Muito obrigada. Obrigado.